Diz assim a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 7, versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos colocar diante do Teu altar agora, ó Deus, as nossas vidas, dizendo, eis-nos aqui, ó Deus, para receber e ouvir a Tua palavra que é santa, que é poderosa, que é mais cortante do que espada de dois gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos dos corações. Diga assim comigo bem forte: pessoas equilibradas traz o reavivamento. Às vezes, quando nós entramos na casa do Senhor, nós não entendemos o que Deus tem separado, o que Deus tem preparado para nós. Uma vez que você sai da tua casa, e quando você chega até a casa do Senhor, você começa a orar e dizer, Deus, eu quero algo do Senhor, eu quero que o Senhor fale ao meu coração, eu preciso ouvir a tua voz. E quantas vezes, queridos, nós chegamos na casa do Senhor, e nós não entendemos a palavra de Deus, uma vez que ela fala de todos os lados, ela fala de uma forma ali, de uma forma centrífuga e de uma forma centrípeta, na mesma hora que ele fala uma forma negativa, numa forma positiva, e nós ficamos sem entender quando o versículo diz que o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Ah, pastor, mas eu não tenho que ser alegre, eu não tenho que ser um crente feliz. Por que que a palavra de Deus então está dizendo que o coração do sábio está na casa do luto? Porque aqui, queridos, no livro de Eclesiastes, Deus traz uma revelação profunda da tua palavra, apontando para o Messias, para o Filho de Deus, para aquele que era, que é e que há de vir. Amém? E Jesus, ele traz a tua palavra santa, e ele dizia, o coração dos tolos está na casa do luto, porque Jesus, ele morreu. Diga comigo, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Amém, queridos? E nós vemos no contexto bíblico e no contexto da palavra de Deus, nós podemos observar ali várias formas de morte. Dentre elas nós vemos a morte natural, que é aquela morte que todos nós vamos passar, amém? Eu, você, sua mãe, seus irmãos. Nós vemos também ali a morte espiritual, que é aquela morte na fé, quando uma pessoa está na presença de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do fogo de Deus, ela deixa ali a morte espiritual vir sobre ela e cai na morte espiritual. Podemos também ver também na palavra de Deus, no livro de Apocalipse capítulo 20, fala sobre a morte eterna, que a morte e o inferno serão lançados no lago que há de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, quando Deus ele traz essa revelação dizendo que o coração do sábio está na casa do luto, ele vem trazendo uma morte, não dessas mortes espirituais, não uma morte carnal, uma morte terrena, uma morte que já passou, mas ele traz na sua essência uma morte da revelação, apontando para Jesus, que através da morte de Jesus, ali nós encontramos a vida, e através da morte de Jesus na casa do luto, é que nós encontramos a saída para os nossos problemas. Livro de Mateus capítulo 27, versículo 50 diz assim, Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Vamos dizer todos juntos? Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Vira para o seu irmão que está do teu lado e diga assim, meu irmão, você sabia que Jesus morreu? Para que propósito Jesus morreu, queridos? Qual é o propósito da morte de Jesus na minha vida e na sua vida? Primeiro, Jesus, ele morreu para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas o segundo propósito, eu quero me ater a ele, ali quando o Senhor, ele traz para nós uma revelação dizendo, para que sejamos justos na sua justiça, amém? Não na nossa justiça. Às vezes nós achamos que a justiça de Deus, ela é a minha justiça, é o que eu quero, é o que eu vou fazer, é o que o irmão tem que fazer porque eu quero assim, então essa é a justiça, porque a Bíblia está escrita assim, tem que ser assim, nós vamos morrer assim, e se você não seguir a justiça da palavra, você vai morrer para o inferno.
Mas a justiça de Deus, queridos, Ele traz uma revelação que está além, está nas profundezas dos céus. Quando Paulo subiu ao terceiro céu, ele trouxe a revelação da palavra de Deus para trazer para o povo de Deus. É por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 1, diz que Deus, Ele deu uma revelação, que o anjo passou a João, e João as notificou à igreja. E chega até o pastor, e o pastor, ele as notifica à igreja. Essa revelação, queridos, que é dada por Deus, quando o Senhor, Ele nos atém a esse versículo, para que sejamos justos, no contexto de Eclesiastes, no mesmo capítulo que estamos lendo. Porém, no versículo 16, diz assim: não sejais demasiadamente justos. Vamos dizer todos juntos? Não sejais demasiadamente justos. O que é isso, pastor? Demasiadamente significa excessivo, exagerado. Não seja exageradamente justo, não seja excessivamente justo. Ah, mas então agora eu não posso ser santo. Ao contrário, queridos, você deve santificar. Mas Deus, Ele está trazendo uma revelação para mim e para você, que nós devemos ter um olhar clínico sobre vidas e não sobre os irmãos que estão dentro da igreja somente. Você tem que olhar para aquela pessoa que você encontra ali no ambiente de trabalho, que às vezes ele é de outra religião e você acha que ele vai para o inferno por ele ser um espírita, por ele ser um católico, por ele ser um bandista, por ele ser uma outra pessoa de uma determinada religião. E a placa denominacional, ela não salva. A placa denominacional, ela instrui, ela identifica a pessoa que você é seu irmão, que nós vemos na casa do Senhor para aprender, para adorar. No céu nós vamos ter muitas surpresas. Muitas pessoas que você acha, diga comigo, aquele que você acha que é, não é. Aquele que você acha que não é, é. Amém, queridos? Quem está entendendo a mensagem aí? Às vezes aquela pessoa que você acha que não é servo de Deus, ele vai ser um grande obreiro na casa do Senhor, ele vai adorar o Senhor com toda a intensidade do teu coração. Às vezes ele vai adorar com todas as suas forças, mas tudo que nós fazemos para o Senhor, Ele não é por força, e não é por violência, não é por um propósito, um desejo do meu coração, um desejo do teu coração, mas Ele é guiado pelo Espírito Santo, não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Quando você começa a falar do amor de Deus a uma pessoa, e ela olha para você e começa a ver Jesus na tua vida, o brilho de Jesus na tua vida, ele começa a dizer: olha, eu quero esse Jesus, porque essa pessoa, ela é tão bacana, ela é tão legal. Imagina você, Marcel, lá na faculdade, aí você chega lá, aí você já deve ter se deparado com muitos cristãos lá, e a pessoa vira e fala assim: ah, não, ser crente é muito chato, sabe por quê? Porque aquele crente lá, ele é chato demais. Ele irrita, ele fala toda hora que eu vou para o inferno, ele fala. Mas se você ganha a pessoa com o seu testemunho de vida, se você ganha a pessoa com a amabilidade para conversar, queridos, as pessoas olham para você e eles desejam o Jesus que você tem. Eles olham para você e eles olham e acham a misericórdia. Essas palavras não são minhas, essas palavras não são de pastores, mas esta é a palavra de Deus que diz, quando Jesus ele veio à terra, ele dizia: misericórdia quero e não o sacrifício. Deus ele não quer o sacrifício, mas Deus ele quer a misericórdia. O sacrifício é uma atitude de santificação. Por quê? Porque a essência que estava sobre a vida, a unção que está sobre a vida do servo de Deus, ela é dada por Deus. E quando Deus ele traz a tua palavra dizendo: não sejais demasiadamente justos, ele está dizendo assim, em outras palavras: olha, cuidado, você que pensa que é santo demais, que julga as pessoas, cuidado. Aí Deus mostra para você que às vezes você precisa do amor de Deus, que você precisa estar com Deus. Aí Ele começa a te ensinar: olha, cuidado. Quando nós aprendemos que existe o avivamento e o reavivamento, diga comigo, existe uma diferença de avivamento e reavivamento. O reavivamento era aquela pessoa que estava morta e reviveu. É aquela pessoa que estava desanimada
e trouxe um reavivamento para a sua vida espiritual. É aquela pessoa que estava triste, que estava abatido, que não queria trabalhar para o Senhor, ela iria reviver. Então, no momento, queridos, em que o Senhor trouxe essa mensagem, a diferença de avivamento é aquele avivamento que a gente sempre fala, de Atos capítulo 2, do versículo 4, diz que ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, e o que aconteceria? Oravam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Amém? Esse é o avivamento de Deus. O avivamento que era no 50º dia depois da Páscoa, ali o Espírito Santo de Deus veio sobre eles. E no momento em que o Espírito Santo pousou sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas. Sabe por quê? Porque a igreja estava sendo perseguida. A igreja estava sendo humilhada. Mas existia um reavivamento espiritual que veio através de Saulo. No capítulo 9 do livro de Atos, quando ele teve a conversão, que ele olhou para o céu e o brilho veio sobre ele, ele caiu, e ali ele reconheceu, ele achava que ele era um zeloso da lei, que ele era um homem que estava agradando o coração de Deus, ele perseguia os cristãos, ele maltratava os cristãos, ele ia lá atrás dos cristãos e maltratava, pisoteava, chicoteava, mas no momento, queridos, em que Saulo, ele cai do cavalo, ele viu um brilho, e ele cai do cavalo. No momento em que ele caiu do cavalo, Jesus veio sobre ele e trouxe uma revelação para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E essa conversão de Paulo, ela não veio somente para dizer: olha, Saulo ficou bonitinho, ele converteu, agora ele está pregando o evangelho assim, assado. Não, queridos, ele vem trazendo algo de especial para a igreja, um ensinamento que muitos de nós que estamos assentados dentro da igreja, nós não absorvemos. Sabe qual é o ensinamento? Vira para o seu irmão e diz assim: pregar o evangelho para os gentios. Pergunta para o teu irmão assim: você sabe o que é gentio? Irmãos, gentios são todos aqueles que não são judeus, ou seja, não eram os convertidos, não eram aquelas pessoas que já conheciam a Deus, já conheciam a Torá, a Taná, a Brit Hadasha, não eram aquelas pessoas que estavam ali, mas a conversão genuína de Saulo, de Paulo, levou ele numa atitude maravilhosa de pregar o evangelho aos gentios, aquelas pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Aquelas pessoas que nunca ouviram falar do amor de Deus, tanto que no livro de Atos, se eu não me engano, no capítulo 11, nós vemos que é a primeira vez que os apóstolos foram chamados de cristãos. Sabe por quê, queridos? Porque ele pregou para os gregos. Ele falou do amor de Deus para os gregos, para os romanos, seja judeu, seja não judeu, ele falava do amor de Deus. E Paulo era perseguido por isto. Por que Deus está trazendo uma palavra desta para nós? Porque às vezes Deus está colocando um espírita lá do teu lado, e você acha que às vezes aquilo vai fazer uma divisão. Não, eu não vou chegar perto dele, porque o irmão, o moço mexe com isso, o moço mexe com aquilo. Não vou nem chegar perto daquele, porque é idólatra, faz isso, faz aquilo. Não, queridos, Deus quer que você chegue até ele. Deus quer que você mostre a misericórdia dele. Deus quer que você mostre o amor dele, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E quando você está do lado da pessoa, o reavivamento espiritual, assim como aconteceu na vida de Saulo, acontecerá na minha vida e na tua vida. Ele vai te dar uma unção sobrenatural para você falar do amor de Deus para aquelas pessoas que necessitam, aquelas pessoas que precisam, aquela pessoa lá da faculdade que quem sabe chegou e falou assim: crente é muito chato, crente é muito bobo, crente é muito fechado. Não, eles vão começar a dizer assim: olha, crente é muito legal, como é gostoso estar com crente, como é gostoso estar na casa de um cristão, tomando um cafezinho com ele, comendo uma rosquinha com ele. Como é bom estar na casa de um cristão, porque eles são amáveis. É gostoso conversar com um cristão. Aí você pensa que a perseguição não virá sobre você, virá a todo momento.
Saulo, enquanto ele pregava, enquanto ele falava do amor de Deus, enquanto você estiver pregando, falando do amor de Deus, você vai ser perseguido pelos sátrapas, você vai ser perseguido pelos prefeitos, pelos governadores, você vai ser perseguido pelas pessoas que têm uma suposta religião como placa denominacional, religiosidade. Você será perseguido, mas não importa o que vão falar de você, você vai falar do amor de Deus, e quando você chegar diante do Senhor, você vai dizer: olha aqui, Senhor, os feixes que estão diante de mim, Senhor, olha aqui, Senhor, eu não fui perfeito, eu não fui reto ali, 100% na tua presença, porque eu falei uma mentira aqui, eu fofoquei aqui, eu falei mal aqui, eu pequei ali, mas olha aqui, Senhor, os feixes, as pessoas que eu ganhei para o Senhor, eram esses, ó Pai, que eram maltratados, era aquela pessoa que foi alcançada. Olha aqui, Senhor, o meu feixe que eu coloco diante do Senhor. Quando Jesus, queridos, estava sendo crucificado, em Lucas capítulo 22, versículo 42, ele disse assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Até Jesus, nosso Senhor, ele não queria o cálice, ele não queria a dor da rejeição, ele detestava saber que ali a pessoa que ele tinha mais intimidade, que era o Pai, que era Deus, viraria as costas para ele por causa do pecado, não porque ele tinha pecado, mas porque ele absorveu o meu pecado e o teu pecado. E ali naquele momento ele disse: Deus, se possível, passa de mim este cálice, não por causa do sofrimento, porque ele saberia que ele iria sofrer, ele sabia que ele iria passar por momentos difíceis, mas naquele momento, queridos, que ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Ele estava entrando em uma guerra espiritual muito grande. Você já está cansado de ouvir lá de Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus, que você tem que ser guerreiro de Deus, que você tem que ser valente de Deus, que você tem que usar o escudo da fé para combater o inimigo. Queridos, quem sabe hoje nessa noite você entrou aqui pensando que às vezes você tem que guerrear com seus próprios pulsos. Muitas pessoas estão guerreando aí fora. Quantas nações foram destruídas por causa da guerra? Quantas nações hoje estão sendo atacadas? A Síria está sendo atacada. Quantas pessoas estão sendo destruídas pela guerra? Você lembra da bomba de Hiroshima em 1941? Quando ali o Japão, em 41, ele atacou os Estados Unidos. Em 1945, os Estados Unidos, ele contra-atacou, em outras palavras, no contexto da guerra, ali naquele momento em que o piloto Paul Tibestin, ele estava voando, e no B-29, o Enola Gay, quando ele soltou aquela bomba, queridos, antes dele tocar o chão no raio de 500 quilômetros, 9 casas, a cada 10 casas, 9 casas vieram abaixo. O Japão foi exterminado, teve pessoas que viraram pó, por causa da guerra. Vira para o seu irmão e dê um sorriso bem bonito para ele, diga assim: meu irmão, nesta guerra o Senhor está com você, mas esta guerra é extremamente espiritual. A mensagem que Jesus quer passar para nós em Eclesiastes é que devemos ter a prudência, a cautela, a calma, a paciência de tratar assuntos delicados e difíceis nos últimos dias, queridos. Essa é a mensagem que o Senhor quer passar para mim e para você, porque Jesus em Provérbios é o princípio de tudo, em Eclesiastes ele é o fim de tudo e da vida. Sabedoria em Provérbios é piedade, em Eclesiastes é prudência e sagacidade. Então, essa sagacidade, essa aptidão para compreender a manha, a malícia, amém? A prudência, a cautela, a precaução, a calma, a ponderação, a sensatez, paciência de tratar com assuntos delicados e difíceis,
Ele não tem que vir de Deus, queridos, porque Deus, Ele entrega nas tuas mãos para que você faça. Ele vem de Deus para a tua mão. Mas não fica pensando você que Deus vai descer do seu trono e falar assim: olha, você tem que agir assim, e vai lá e vai tratar com a pessoa assim. Não, Deus colocou você para fazer e para você agir dessa forma. Ah, pastor, mas o que Jesus falaria hoje se ele visse esse tanto de gay que tem por aí? Ah, o que Jesus falaria se ele tivesse visto esse tanto de adúltera por aí, esse tanto de prostituta por aí? O que Jesus falaria, pastor? Vira para o seu irmão e diga assim: nada. Jesus não falou nada, queridos. Assuntos que às vezes você pode dominar, que é a palavra de Deus, que Deus te dá, que é amor ao próximo, você tem que dominar. Mas aquilo que você não domina, aquilo que você não sabe, você não pode falar. Os fariseus, eles lançaram uma adúltera diante de Jesus e disse assim, eles queriam provar Jesus. Agora vamos ver se ele é mestre mesmo, vamos ver se ele conhece, né, a palavra de Deus. Vamos ver se ele conhece, se ele vai agir dessa forma, e se ele vai julgar segundo a palavra, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que apedrejar. Vamos ver se eles vão agir dessa forma. Aí chega e lança lá diante daquela multidão que estava ali, lança a mulher ali e fala assim, aqui ó, ela foi pegar adultério. E agora, Jesus? O que você tem para dizer? O que Jesus falou, queridos? Nada. Jesus só virou e disse assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Amém? Amém. Jesus disse em outras palavras para aquela mulher: vá e não peques mais. Queridos, quando nós fazemos o papel do Espírito Santo, nós deixamos de acreditar no poder sobrenatural dele. Mas quando nós acreditamos que o Espírito Santo é maior do que eu, maior do que você passa a acreditar no chamado de Deus para a tua vida, você passa a crer que Deus tem algo maravilhoso para a tua vida, e quando Deus começa a fazer isso através de você, as pessoas, elas olham para você e começam a dizer assim, olha, eu quero esse Jesus. O Espírito Santo, de uma forma sobrenatural e tremenda, ele já te dá uma habilidade para você santificar, porque quando você está cheio do Espírito Santo, você não quer pecar, você não quer fazer mais nada, você não quer olhar para outra mulher na rua, você não quer fazer gracinhas lá na sua escola, no seu trabalho, você não quer brigar com ninguém, você não quer fazer nada disso, sabe por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo de Deus, e a pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus, ele quer ler a palavra de Deus, ele quer orar, ele quer buscar a Deus, ele quer até com seu esposo, assim como a Jô está hoje, indo, caminhando para a casa do Senhor, adorando ao Senhor, ele quer estar na casa do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, quando entra no teu coração, ele não vem simplesmente para fazer morada, mas ele vem para trazer um ensinamento sobrenatural para a minha vida e para a tua vida, que se resume em misericórdia quero e não sacrifício. Quem sabe hoje não é uma palavra que você queria ouvir de poder, mas é uma palavra que Deus tem para mim e para você. É uma palavra de amor. É uma palavra, queridos, que o Espírito Santo de Deus está tocando, porque nos últimos dias Ele está colocando um amor muito grande nos corações, porque tem vidas que necessitam do amor de Deus, que precisam do amor de Deus. As pessoas estão sedentas. Eu fui na ótica, estávamos eu e minha esposa, eu comecei a falar do amor de Deus para uma moça, ela começou a lamentar e começou a murmurar e dizendo, pastor, eu estou fora da igreja porque eu briguei, eu discuti com meu pastor, eu fiz isso aqui. Eu falei, irmã, volta correndo, deixa de ser boba, isso é coisa pequena. Mas ela nunca foi confrontada, queridos, a ponto de dizer para ela, olha, Jesus tem algo maravilhoso para você.
Jesus tem algo maravilhoso para fazer na tua vida. E esse Jesus, Ele está aqui para te abençoar. Amém? Então, quando o piloto Paul Stevens, ele lançou a bomba, ele murmurou uma frase que marcou a história e disse assim: meu Deus, o que fizemos? Assim como ele lançou aquela bomba, queridos, preste bastante atenção. Às vezes nós estamos sendo guiados por um avião espiritual. Nós adentramos cidades, países espirituais. Mas quando você lança uma bomba que destrói, que arrebenta, você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, o que fizemos? Deus não quer isso de mim, de você. Amém? Mas Deus quer que nós usemos o escudo da fé. Deus quer que você use a palavra dEle. E nessa noite, queridos, você vai começar a adorar a Deus, não pelo que Ele tem te dado, não pelo que Ele tem feito. Às vezes, até porque Jesus, Ele é tão maravilhoso, que os momentos que às vezes as pessoas imaginam que você está mais derrotado, é o momento que Deus está mais te abençoando, não é verdade? É o momento em que você está lá nas viagens, é o momento em que você está conquistando as coisas para o Senhor. Mas quando você se coloca, se prostra diante de Deus como um servo, Deus, Ele começa a fazer algo maravilhoso. Amém? Deus, Ele quer fazer isso nessa noite. Então vamos lembrar do texto de Eclesiastes capítulo 7, diz assim: o coração do sábio, diga comigo, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo uma revelação tremenda. O coração do sábio está na casa do luto, sabe por quê? Porque Jesus morreu. E o coração do tolo está na casa da alegria, porque Satanás, ele festejava enquanto Jesus estava sendo crucificado, achando que ele tinha ganhado alguma coisa. Mas o Senhor diz: não sejais demasiadamente justos. Amém, queridos? Amém. Quantos já ouviram esse versículo aqui? Amém? Amém? Em outras palavras, não sejamos religiosos, não vamos levar uma religião nas costas, mas vamos levar Jesus, amor, amém? Poder de Deus, palavra de Deus. Fique de pé no teu lugar, queridos.